Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Uma pergunta que eu quero fazer é essa: por que cada vez mais as jovens experimentando drogas? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, até porque não acreditamos que tem apenas uma razão para isso, e sim, vários fatores. A adolescência é uma fase experienciais. Os jovens começam a comparar tudo aquilo que aprenderam com a família durante a infância, com os valores de outros amigos da escola, do que leem, veem na rua. Para isso, são dotados de grande curiosidade e têm uma vontade enorme de explorar e sentir até onde vai a sua força e seus limites. É um período de aprendizado, ostentações e contestações são muito importantes e saudáveis. Em meio a tudo isso, aparecem as drogas e muitos adolescentes as experimentam para saber o que lhe acontece. Outras vezes, as pessoas estão passar por um momento difícil da vida, marcada por tristeza, angústia, medo. Isso é um comum durante a adolescência. Assim, muitos usam droga para o alívio desses sintomas. Muitas vezes, o primeiro consumo da droga acontece para satisfazer amigos de grupos, para impressionar uma namoradinha, para se sentir mais adulto. Outro fator importante é o valor que nossa sociedade dá às drogas. Aqui no Brasil, pelo menos, as propagandas de cigarro e álcool passam sempre a mensagem de que vocês usam esse produto vai se tornar importante, sensual, as mulheres vão desejar, você se tornará o máximo. Vivendo em um mundo que associa a felicidade ao consumo dos bens materiais, o prazer imediato. Inconscientemente, muitos acabam tendo as drogas uma forma de atingir esse prazer. Como você pode perceber, há muitos fatores envolvidos que passam por valores pessoais e coletivos. O importante é estar informado sobre o assunto e dividir as dúvidas com pessoas de sua confiança. O Correio Verbo Brasília evidenciou uma triste realidade que primeira todo o cenário brasileiro. Trata-se da situação desagradante da qual muitas crianças, condenadas a viver nas ruas, vivem cotidianamente. O que mais chama a atenção na publicação do Correio Verbo é o fato dessa mazela estar diante dos olhos dos nossos governantes, bem perto do Congresso Nacional. É crescente a ocupação de calçadas, sinaleiras e outros pontos específicos da cidade por meninos com etária inferior à maioridade. Muitas das vezes essas crianças são vítimas provenientemente de família destruída pelos vícios, brigas conjugais, violência diversa em seus lares, de abandonos, fatalidades anteriores que acabaram levando aos seus únicos familiares ou pessoa próxima e outras causas mais específicas, cuja a única saída ou melhor possibilidade deixada foi viver na dependência de si própria. Essas crianças, por não terem qualquer expectativa de como dar o seguimento à sua vida, pelo fato de não possuir casa, família, condições financeiras viáveis, assistência auxílio dos órgãos governamentais, vem na rua a única opção de moradia, alimentação e desenvolvimento cultural ao seu alcance. As Nações Unidas denominam menino na rua todas as crianças para a qual a rua, no sentido mais amplo do termo, é que inclui casas não habitadas, terreno baldio, etc. Tornou-se sua moradia, sua fonte de sobrevivência, que não tem proteção de nenhum órgão público ou de adulto responsável. Esses meninos que encontramos nas ruas são crianças denominadas meninas de rua, pois as calçadas, sinaleiras são lugares onde todas as suas atividades e necessidades humanas são operadas continuamente. Esses seres humanos que observamos no nosso dia a dia, incluídos no resto da sociedade, nascem como qualquer outra criança, cheia de vitalidade, alegria, grandes sonhos, enfim, todas as outras. Apesar de não possuir o mínimo de dignidade, está à direita de todos os seres humanos. Consegue sobreviver e trilhar um caminho longínquo, marcado de mais tristeza do que alegria. É incerto o dia seguinte desses meninos e meninas, uma vez que a sua alimentação, segurança, enfim, suas necessidades
não lhe estão garantidas. Sendo assim, pensar em solucionar esse problemático não é apenas ter vontade de assim fazer, mas rasgar as mangas e meter a mão na massa. Um exemplo de contribuição mínima da sociedade é mudar a forma de ver essas crianças e, conscientemente, transformar a reflexão de como punir mais severamente para uma reflexão de como contribuir para a resolução dessa mal que atinge a parcela mais importante da sociedade, que é as crianças. Meu Deus, todo-poderoso, grande Deus. Esse é o nosso Brasil, né, gente? Senhor, meu Deus. A maconha e a sensualidade. Meus caros leitores, que pensam que com o uso de maconha terá desempenho sexual melhorado, está tão errado quanto o tentado experimentar pela primeira vez em baseadinho. A sensação de prazer, de aceleração e de euforia que a inalação deste fumo traz são temporárias e ao médio prazo pode se transformar em pesadelo, pois além de estarem viciados e necessitarem dessa droga para se desfrontar com a realidade da vida, acabarão impotentes até inférteis. Como isso acontece? O produto químico que causa alucinações no cérebro, componente da maconha, são lipofilúveis e lipotróficos, ou seja, entregam-se com facilidade aos tecidos gordurosos e lá se deposita com efeito acumulativo. Os testículos produtores dos hormônios masculinos, entre os quais o mais importante é a testosterona, têm risco de deposito de gordura intratesticular e uma vez que exista o acúmulo dessa substância tóxica nesse tecido, eles vão progressivamente alterar o funcionamento normal dos gonadas. E com isso, a médio prazo, diminuição a produção de testosterona e por tabela dos espermatozoides, levando o início a um quadro de impotência sexual e com o tempo uma diminuição de quantidade e da qualidade dos espermatozoides. Será que vale a pena? É um grande número de adolescentes que, para se afirmar perante um grupo de amigos ou para conseguir um grau de autoconfiança e autoafirmação, resolve experimentar em balada a maconha ou outras drogas ilícitas. Esses jovens possivelmente ficarão prisioneiros dessa experiência e com consequência futura que são destruidoras. Isso sem esquecer de mencionar que nosso cérebro motor funciona de todo o corpo. É rico em depósito de gordura e lá também pode haver o efetivo nocivo de estério de carabinol, com destruição progressiva do centro da memória, atenção, raciocínio, cognitividade, ou seja, além de importantes e inférteis burros. Ninguém merece, não é? Portanto, meu jovem, se porventura em sua próxima reunião de amigos, na porta da escola, na faculdade ou numa balada cheia de garotas lindas, alguém te ofereceu um cigarrinho de maconha, espero que essas palavras aqui escritas sirvam para você se fortalecer e dizer não. Eu não preciso disso para ser feliz. Quero ser potente, fértil e esperto. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus. Deus é maravilhoso. Deus é grande, Deus é tremendo. É isso que tem que dizer mesmo. Tem que dizer que não presta esses negócios. Deus deu o corpo para nós cuidar do corpo. Não foi para deixar o inimigo fazer o que quer com o nosso corpo. Por isso nós temos que dizer não às drogas. Diga não às drogas, porque as drogas elas só prestam só para fazer a pessoa ficar doente, fazer a pessoa ficar completamente sem saúde. E essa palavra ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz assim: será que vocês não aprenderam ainda que seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhe deu e que ele vive dentro de vocês? Seu próprio corpo não lhe pertence? Então você tem que cuidar do seu corpo. Quando você cuida do seu corpo, você está cuidando da sua saúde. Então, portanto, não pode ficar fazendo esses negócios errados. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.